Bom, a gente começa mais uma entrevista no nosso videocast, recebendo aqui o deputado Agnaldo Ribeiro. Tudo bem, deputado? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. E também o Wesley Batista, acionista da JIF. Bem-vindo também, Obrigado. Wesley. Obrigado. Deputado, começo com o senhor, porque a gente tem ouvido e tratado muito sobre reforma tributária nesse fórum. Ouvimos isso até dos agentes internacionais, da importância de avançar com a reforma. Estamos na iminência, disso acontecer no Senado Federal. Agora, o senhor conseguiu um feito que há mais de 3 décadas não se conseguia na Câmara dos Deputados. A que o senhor acredita essa mudança de humor do parlamento? Eu acho, primeiro, o debate extenso, longo, no parlamento. Foram 35 anos discutindo reforma tributária desde a Constituinte. Acho que houve uma evolução. A própria também corrosão do sistema tributário atual. Nós temos um sistema que é muito complexo, que gera muita insegurança jurídica e retira a competitividade do país. Então, eu acho que esses fatores fizeram com que... E um parlamento mais maduro e mais focado nas mudanças estruturais que o país precisa. Nós votamos, é bom sempre lembrar, nós, no passado muito recente, votamos reforma da Previdência, votamos reforma trabalhista, e votamos agora na Câmara a reforma tributária. Ou seja, são, de fato, temas estruturantes que nós precisamos votar. E, graças a Deus, nós conseguimos agora aprovar na Câmara. A gente espera que o Senado possa cumprir também o seu calendário para que, até o final do ano, a gente possa promulgar a emenda constitucional. Wesley, gostaria de ouvi-lo não só sobre reforma, mas sobre a agenda econômica do país. O governo está focado em aprovar essa agenda, pautou várias propostas importantes nesse primeiro semestre, continua com essa visão agora até o final do ano. Como é que isso melhora o ambiente de negócios do país, se é que tem melhorado na sua avaliação? Sem dúvida melhora bastante, Assim, quando você olha... há meses atrás existia uma dúvida com relação à questão fiscal, de como seria lidada a questão fiscal no país. Foi aprovado no Congresso, na Câmara e no Senado o novo arcabouço fiscal, que logicamente isso dá uma estabilidade. E como o deputado Agnaldo falou, as reformas que o Brasil vem fazendo, tanto lá de trás da Previdência, a reforma trabalhista, agora a reforma tributária, que está na sua fase final aí de ser concluída, melhora muito. Assim, como eu falei na minha fala ali, o Brasil é um país de oportunidades enormes. Agora, nós precisamos simplificar algumas coisas que são o gargalo para quem quer empreender no Brasil, Então, definitivamente a questão fiscal tributária, é um complicador que você tem no Brasil. A questão trabalhista melhorou muito do que era no passado, mas ainda existe uma certa complexidade. Então, assim, o Brasil caminha, o Congresso tem suportado, respondido aos anseios das coisas que precisam ser ajustadas no Brasil. Então, assim... ajuda muito ao desenvolvimento do país, das empresas e assim por diante. A reforma tributária, tal qual está apresentada, lhe agrada e o senhor está otimista com a aprovação no Senado também? Olha, eu estou otimista que a reforma será aprovada. Logicamente, deve ter ajustes no decorrer da discussão no Senado. Assim, de uma forma geral, Tainá, nós estamos satisfeitos, em que pese ainda falta ser definido, alíquotas, exceções, exclusões. Então, quer dizer, ainda falta ver como fica, mas o fato de simplificar já é um grande passo. Eu acho que o Congresso falou em várias ocasiões, quer dizer, talvez não seja a reforma perfeita, mas a reforma possível. E é um passo, na vida é assim, você vai evoluindo, você dá um passo, vai melhorar, na nossa opinião, por simplificar, e provavelmente fica algumas coisas para o futuro, mais ajustes. Mas nós estamos otimistas com o fato de se fazer a reforma.
Ok. Deputado, agora o governo também precisa aprovar outras medidas arrecadatórias. E aí a gente tem entre os temas mais complexos aguardando a apreciação, taxação de fundos, JPC, subvenção de ICMS. O senhor acredita que o governo vai ter, o parlamento, desculpe, a mesma sensibilidade para aprovar essas outras medidas? Eu acho que são medidas compensatórias, né, para atender o arcabouço fiscal e as metas de superávit, né, ali propostas. Agora, se precisa mergulhar no texto, né? Então, acho que a gente precisa acho que tem muita coisa para ser aprimorada. Eu acho que é necessário se aprimorar. Alguns temas que estavam querendo se levar, acho que o parlamento não vai tratar agora, né? A exemplo do JCP, o juros sobre capital próprio, acho que esse tema não vai ser tratado agora, mas acho que é possível você trabalhar dentro de uma perspectiva. Eu sempre defendi que nós concluíssemos a reforma sobre o consumo, a tributação indireta, para depois se tratar de reforma sobre renda e patrimônio, né? Evidentemente que essas medidas são medidas pontuais que o governo está mandando, como eu disse, para compensar, né, as fontes que se precisam ter para se cumprir as metas de superávit. Acho que dá para avançar, mas nós vamos ter um debate que deve ser criterioso em relação ao texto. Excelente. Gostaria de alguma consideração final em relação à sua participação aqui, Wesley. Você teve uma participação com Sarkozy, ex-presidente, viu ele falando de um tema importantíssimo, que é o acordo da União Europeia com o Mercosul. Suas considerações sobre não só o que você disse, mas o que você ouviu. Olha, primeiro eu acho que é excepcional, né, o Brasil está promovendo, a esfera promovendo, né, esse encontro aqui na França. A França é um grande parceiro brasileiro, é o maior empregador estrangeiro no Brasil, é o terceiro maior país que investe no Brasil, então é excepcional. E o que todos falaram, eu acho que é um consenso, né, da sociedade brasileira, dos caminhos que o Brasil precisa percorrer, né? O Brasil tem um potencial enorme, agora precisamos, né, percorrê-los, em que pese, como o presidente do Supremo falou, quando a gente olha a história brasileira, né, quer dizer, não é tantos anos o enorme progresso que o Brasil fez, né? Se você olha de 200 anos para cá, de como era e como se evoluiu muito. Agora, vai continuar tendo coisas para evoluir, e esses eventos são excepcionais para debater e se criar, né, o consenso no meio empresarial, no meio jurídico, na sociedade como um todo, de quais são as pautas prioritárias e os desafios do país. Deputado, gostaria de fechar com alguma observação? Bom, só dizer que, de fato, parabenizar, né, a esfera pelo evento. Acho que é um momento de integração, né? Às vezes, no próprio país, a gente não consegue ter um tempo, né, de dedicação onde a gente integra, todo mundo está todo mundo focado no evento propriamente dito, e às vezes você precisa sair, né, do país para poder ter esse tempo de qualidade, né, com tanta gente relevante e de várias áreas do nosso país, a política, a economia, todo o setor produtivo, né, é muito importante. Eu acho que, como disse o Wesley, a gente tem avançado muito, e acho que a gente está no caminho correto, né, de perseguir as mudanças estruturais que nós precisamos para poder gerar a riqueza que a gente precisa para dividir essa riqueza com todos os brasileiros. Excelente, deputado Wesley. Obrigada pela entrevista.